Agora nós vamos estudar os gráficos. Vamos primeiro para a definição de gráfico. O que é um gráfico? O gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos, eles ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Para elaborar os gráficos, nós devemos seguir as normas obrigatórias para a representação de gráficos estatísticos. Então, nós temos aí que todo gráfico deve ter título, escala e legenda, para que possa ser interpretado sem que haja necessidade de esclarecimentos adicionais de texto. O título deve ser escrito abaixo do gráfico. No eixo das abscissas, a escala cresce da esquerda para a direita e é escrita embaixo do eixo. No eixo das ordenadas, a escala cresce de baixo para cima e é escrita à esquerda do eixo. A variável deve ser identificada no próprio eixo. Então aqui nós temos o primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de barras verticais. Então nós temos aqui uma ilustração, um exemplo, tá? Da população residente aqui em milhões, e isso por regiões, tá? Então nós temos a região norte, região nordeste, região sudeste, região sul, região centro-oeste e suas respectivas populações, tá? E logo abaixo do gráfico, nós visualizamos aí a fonte, tá? Nós temos aí a população residente por situação no domicílio, segundo as grandes regiões, Brasil, e o ano aqui que foi publicado esse gráfico, tá? Foi feita essa coleta. Aí depois nós temos o gráfico de barras horizontais. Ele praticamente idêntico, tá, ao gráfico de barras verticais, só que inverte-se, né, o eixo X, tá, que é o eixo das abscissas aqui, com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Houve uma inversão aí, né, das grandes regiões em função e as suas respectivas populações. Então foi feito aí e aqui também nós temos um outro gráfico, tá, de barras horizontais, só que aqui nós temos as categorias aí de eletrodomésticos, tá, e os percentuais referentes a cada um, tá, de domicílios aí, tá, que possuem esses eletrodomésticos. Aqui nós temos a fonte e a fonte em 2003, que é desse gráfico aqui, e o outro aqui está com a fonte, não tem a fonte, tá? Não foi citado aqui nesse caso, mas ele tem o título dele, tá? Que é a população residente por domicílio segundo grandes regiões, Brasil, ano 2000. O próximo gráfico é o gráfico de setores. Então, nós temos aqui o rendimento escolar, o ensino fundamental ano 2000. Nós temos aqui uma tabela, tá? Com base nessa tabela, que é uma série estatística, nós podemos fazer a elaboração desse gráfico de setores. Então, para elaborar um gráfico de setores, nada mais útil do que fazermos uma regra de 3, tá? Para associarmos cada nível, cada porcentagem, tá? Com o seu respectivo ângulo. Então, por exemplo, 100%, que é o total desses itens de rendimento escolar, então o total corresponde aos 360 graus. Assim como 12% corresponde a x graus. Fazendo a regra de 3, nós vamos chegar que
x é igual a 43,2 graus. E assim nós fazemos a construção desse gráfico utilizando aí um transferidor, tá ok? E fazemos com os demais tipos de rendimento aí, para aprovação e para reprovação também, para calcular esses ângulos, utilizando esse mesmo raciocínio. Aqui nós temos um histograma. O histograma, ele é um tipo de gráfico também, tá? Só que ele é utilizado para distribuições de frequência, tá ok? Nós vamos estudar também essas distribuições de frequência mais adiante, tá? Mas ele é um tipo de gráfico feito para esse tipo de representação. Então, nós temos aqui uma população com 5 anos e menos, tá? Menos que 5 anos, residente no Brasil, de acordo com o censo demográfico do ano 2000, tá? Então, aqui nós temos a fonte também, né, que foi retirada aqui do IBGE, que é a fonte dessa série estatística, tá ok? E nós vamos elaborar esse gráfico, tá? Com base nessas idades aqui, tá? E a respectiva população. Então, é feito aqui foi feito um arredondamento aqui, tá? Para colocar, para não ficar um número muito elevado, no eixo aqui da população, tá? Que é o eixo Y. Então, foi feito um arredondamento e colocado em milhões, ok? E aqui temos a idade, tá? Em anos, que está no eixo da abscissa. E aqui embaixo nós temos aí o título desse gráfico. Aqui nós temos um outro tipo de representação gráfica, que é o polígono de frequências. Então nós temos aqui também uma tabela, tá? Aqui nós temos as faixas de idade, o valor médio, tá? E aqui nós temos a frequência. Então, por exemplo, a idade de 0 a 9 anos, nós vamos ter o valor médio aqui de 5, tá? Foi atribuído. De 10 a 19, teve o valor médio de 15. De 20 a 29, a média, tá? Foi arredondada aí para 25. E assim por diante até chegar 100 anos e mais, tá? Aqui esses 100 anos e mais foi atribuído como média 105. Porque estipula-se o mesmo intervalo, tá? De classe aqui. 90 mais 9 dá 99, então 100 mais 9 seria o 109 no lugar do mais aqui, tá? Subentendendo. Então, entre 100 e 109, encontra-se o 105 aí como média. Então, para fazermos o polígono de frequência, as barras aqui não podem estar juntas, tá? A primeira barra não é próxima ao eixo das ordenadas, tá ok? Ele tem que ter um espaçamento aqui. Esses espaçamentos são iguais, tá? Entre essas colunas. E aqui, ó, nós vamos primeiramente fazer o histograma, como se fosse um histograma, tá? Então, arredonda-se aqui para milhões também, né? Que é a frequência, a quantidade de pessoas, tá? Com seus respectivos intervalos aqui de idade, tá ok? Então, nós colocamos a população aqui no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e no eixo das abscissas nós colocamos o valor médio, tá? Da idade referente a cada categoria aqui, a cada classe. Então, por exemplo, nós vamos atribuir 5, 15, tá? Copiamos todos esses valores aqui e distribuímos aqui no eixo das abscissas. Então, olhem bem, o intervalo aqui está indo a cada 10 unidades, tá? Então, à esquerda, por convenção, nós deslocamos 10. Então, tem um valor negativo aqui, tá? Então, ficou menos 5. E também para a direita, para fechar o polígono de frequência, tá? Nós devemos adicionar à última classe mais um intervalo de 10 unidades,
Então, de 105, que é o último valor, nós vamos fechar em 115. Então, olhem bem, fazendo aí as respectivas idades, as respectivas quantidades de pessoas, a respectiva população, tá? Quantidade de pessoas nessa faixa etária, nós podemos unir em sequência, tá? O ponto médio, tá? Do topo de cada uma dessas colunas aqui, dessas barras verticais. E assim nós vamos fechar, tá? Esse polígono, tá? Uma linha aqui, ó, fechando de ponto a ponto. E esse é o polígono de frequência. Então nós temos que construir primeiro o histograma para depois fazermos aí o polígono de frequência. Uma outra forma de representação também que é utilizada é o gráfico de pontos. Então nós temos aqui o tempo em minutos, tá? E o uso de computador. Então nós temos aqui uma sequência, tá? 60 minutos, 63, 12,4 e assim por diante. Então nós vamos fazer esse gráfico de pontos construindo de 0 até o valor máximo aqui de pontos aí, tá? Então, por exemplo, deu o valor máximo aqui que nós vamos ter é igual a 70 pontos, tá ok? Nós aproximamos aí, não chega a 70, né? Vai dar 69,2, mas nós aproximamos aí a cada intervalo de 10 unidades também. Então, o tempo em minutos de uso de computador. E nós vamos marcar os pontos aí. Por exemplo, de 12,4 está situado aqui, ó, nessa altura, tá? Então, nós damos um espaço aí, um espaçamento entre esses pontos, tá? Entre os pontos e o eixo das abscissas aqui, esse eixo horizontal. E, em sequência, nós vamos marcar com cada respectivo ponto, tá? Cada respectivo tempo, um ponto. Então, depois nós temos aí de 12,4, nós vamos ter 20,5. 20,5 está um pouquinho aqui à frente de 20. E assim nós projetamos os demais pontos. Podemos ver aqui que quando é igual a 40 minutos, nós temos 3 pontos. Por quê? Nós temos 3 intervalos aí correspondentes, tá, a 40 minutos. Então, nós colocamos aqui nesse caso 3 pontos. E assim nós encerramos aí a nossa aula de estatística e análise dimensional.